for, não acho que você é Ghost. Se for também, mano, paz de Deus, tamo junto, é nóis. Carminha, passou, vambora. Só pinguei que tu pegou meu Viego e nem sabe jogar com boneco. Foi mal, mano. Tô aprendendo ainda, sou novo. Really want to say, in the reviews, it's about how we learn, and by we I mean you guys, right? So if you have a really important point that you need covered, that you think is really important, happening all the fucking time, then please say, and I'll make time for you, okay? Alright. We didn't know. No. You can go what? Cara, acho que essa semana foi uma semana bem diferente, assim. Podia falar do listing dele? Podia. Mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Que a gente tava tendo. O cara joga lá em modo janela, eu jogo lá em modo janela também. A maioria dos pró. Maioria não, né? Mas uma grande parte dos prós joga em modo janela. Eu não acho que essa semana a gente não teve treinos com times bons. Então, na minha visão, a gente tava ganhando a maioria dos treinos, mas não necessariamente da forma certa, sabe? Acho que ocorre muito de quando você treina com um time muito abaixo, você relaxar mais e jogar mais Verdade. meio que desapegado, assim, e aí você muitas vezes acaba ganhando só porque você ganha no dedo, ganha no micro, ganha a lane, estompa o jogo adulto. e, meu, você não aprende muita coisa, sabe? Então, pra mim, a gente tava muito nessa dinâmica, assim, e acho que foi uma semana que pra mim foi muito estressante, porque acho que a gente tava deixando de trabalhar nas coisas que deveria estar trabalhando, sabe? Deixando de confiar no processo pra, a gente tá ganhando, então tá tudo certo. E não é assim, sabe? Acho que a gente tirou o pé do acelerador e eu não gostei muito disso. E, cara, acho que A maior armadilha de um time é ele achar que porque ele tá ganhando, ele tá mandando bem. pra mim a gente tem que trabalhar muito mais aí pras próximas semanas, porque não é porque a gente tá ganhando, não é porque a gente começou bem que a gente é bom ou que a gente tem que estar contente, sabe? Presente. Você viu a repercussão do lance dos livros? O pessoal gostou, hein? Não vi. O pessoal gostou pra caralho de ver Sério? Falaram você o de quê? exames. Mano, muita gente falando, tipo, sobre a influência do Faker e tal, É né? da hora, velho. Pior que, tipo, o que mais me ajuda é a dormir, tá ligado? Acabo o treino, eu vou pra casa, eu leio uns 30, 40 minutinhos, pego no sono e durmo, tá ligado? Tá ajudando a regular o sono, a conseguir, tipo, descansar mais, tá ligado? Tá sendo muito da hora. E eu nem sabia que eu gostava de ler, tipo, eu tava sem ler, tinha, sei lá, 10 anos. Deixa eu te falar uma coisa, você já parou pra pensar que assim como o Faker serviu de influência pra que você começasse a ler, agora talvez você sirva de influência pra que outras pessoas que estão assistindo Behind the Stars leiam? Comecem a ler, galera, é bom. Tipo, no começo vai ser não tão legal, tá ligado? Você vai querer, sei lá, ver uma live, um vídeo no YouTube, mas depois da primeira semana começa a ficar legal. Tipo, eu tô no terceiro livro em um mês, pô. Isso é bizarro pra mim, muita coisa. I know I asked you, but are we going to have the Nenequinha time today? Maybe you can't know in advance, you know. Okay, I'm grabbing my pillow now and we'll see. when it happens, it just happens. Okay. Yes. So you want to talk French, right? Yeah, You want to say I love her I love her in French. in French. So you say je l'aime. Je Je l'aime. l'aime. Je l'aime. Je Yes. l'aime. Je l'aime. And if I want to say I love you, Je Say je t'aime. t'aime. je t'aime. Je Je t'aime. t'aime. is Je a- Je t'aime. t'aime. Je Ele l'aime. fala francês diferente do Nando. O Nando fala je t'aime. is a- Je t'aime. Oh, I see. I will say this to her. Who is he? Alexandra. Still a secret. Nenequinha time. Yes! Eu vou de Nenequinha. Ah, que fofo. 3 é fácil. I tried to sub in YouTube how to do it. It's easy. You want to learn the movement? Start with 2. No, we need to throw up the elbows. Okay, go. Throw it high. Oh, that was I will see. Get me another. Just try it. okay. But how do we? Então foi muito fofo. You're like, you have to do this, yes. You have to do this. It's easy.
No, but And never stop. You throw both And up. you never stop. the duo is two. Which one do you throw first? Oh, is that on the hand with card too? You pass through the first one. Always fall. Always up. Mano, é bizarro esse ser o antigo Office da NTZ, tá ligado? Isso é bizarro. Yeah. But it's easy. But Smitty, can you do it with two? No. Bro, I'm struggling. I can't do I'm struggling with two. Two is hard. Two. Just throw. I just only saw You need to move the hands all the time. The hands come to middle. Ó, Brence se pronunciou. My bad, guys. Não sabia jogar matchup top contra Kishan. By the way, tomei DC e voltei logo em seguida. Qual taça você ajudou a ganhar ali? O segundo split do CBLOL não fica lá, né? Mas todas as XMAs, todas as BRMAs e 2 CBLOL. Que estão ali, né? No caso da NTZ, né? Não na Cade. Eu tava tentando achar troféus que, tipo, eu tinha ganho pela NTZ. Pela Cade, eu ganhei um Rift Rivals, uma BGL Arena, 2 Rift Rivals. Foi 2 Rift Rivals, 2 BGL Arena e é isso. Pela Cade eu tenho 3 vice? 3 vice. 4 vice na real. E aí não? Como vai você? E aí não? Eu vou desafiar o seu coach ali pro X1 do basquete. Ah, não. Vamos ver se ele é isso tudo. Do you wanna play? Yeah! Let's go! Em breve, T-Show. Em breve vai sair no canal o segundo guia da Jungle desse ano. I think you don't know how to play basketball. That's true. Let's play 1v1, me and you. When we go to Korea, barbecue together? So let's go, me and you here. Okay, a bola tá vazia. Ah, não. Yeah. Pô, mas o Brucer toma ataque de todo mundo no basquete, mano. Que é isso? It is my time. Just for you. Não quero jogar mais não esse basquete. League of Legends. Yeah, let's play League of Legends. Thank you. Ô Brucinho, se tivesse apostado, tava ferrado, pô. Ó, de chinelo, bola vazia. Ele tá de terno? Bola vazia. Eu perdi? Saiu 0 a 0, ninguém ganhou, ninguém perdeu. Todo mundo perdeu, mas ó, sem visão periférica, não deixa. Caramba, mas isso aqui matou eu já, ó. Não consigo enxergar, isso aqui não deixa enxergar do alto. Chinelão, quando pula, ó. É muita desculpa pra pouca gameplay, essa é a verdade. How was it? Saiu 0 a 0, ninguém ganhou.
Porra, é essa? Smile this chest too. Yeah. Yeah, and I close it, right? Nice. When you do this, try to Essa é academia sem peso? not only your arm. Behind the I don't see, bro. Look, what is Ah, it? cadeado. Dragon, Fire. dragon. The minus. Nice. Go. Finish. So, you're going to help him to Calistenia. the cards, Ah. but he only talks in Portuguese. Yeah, I want everyone to think like about your own journey, you know, like what you realmente ajuda. want to achieve. Whatever. Mano, na minha experiência, e eu fiz muita coisa, tá? Com psicólogos já tentaram exercer várias atividades. O que mais me ajudou ao longo da minha carreira foi ter uma rotina de meditação diária. Isso me ajudava muito. 2015, 2016, 2017 foram os 3 anos que eu tive meditações diárias. Depois disso eu parei, porque eu sou um idiota. Mas me ajudou muito. Muito mesmo. Qualquer outra atividade eu não achava que... Eu não achava que melhorava tanto, não. Como que medita? Cara, meditação, tipo assim, dependendo da onde você aprende a meditar, você vai aprender técnicas diferentes com objetivos diferentes, certo? Tipo assim, qual que é o... Eu tive o primeiro contato com a meditação quando minha irmã foi pra Índia, ela aprendeu num templo budista, né? Só que lá ela aprendeu de um jeito diferente. Foi em Taiwan, desculpa, ou na Tailândia, um dos dois, não vou lembrar agora. Tipo assim, a gente tem a imagem que tipo, a meditação ela é algo, tipo assim, pô, vou meditar aqui pra não pensar em nada. Só que na realidade, o que eles explicaram pra ela é que a meditação ela é um treinamento, é como se fosse uma academia pro cérebro, pra você separar a sua mente do seu cérebro, porque eles dizem que a sua mente e o seu cérebro são duas coisas diferentes. É tipo... Foi quando eu comecei a estudar isso que eu vi algumas analogias disso, né? Tipo, quando você olha pra sua mão, você fala, eu sou minha mão? Não, você fala, eu tenho minha mão. Quando você olha pro seu cabelo, você não fala, pô, eu sou meu cabelo, eu tenho meu cabelo. Eu tenho esse corpo, mas não necessariamente eu sou o corpo, né? Se você tem um pensamento, você observa o pensamento. Então tem algo além do seu pensamento. E é isso que a meditação quer separar. Ela quer separar a sua mente necessariamente dos seus pensamentos. São duas coisas diferentes. É isso que eles explicam. Mas, tipo assim, você não precisa acreditar nisso, não. Eu tô só te explicando o processo que eu passei para chegar nessas conclusões, tá? E aí, tipo, eu meditava pra prestar atenção no que eu tava pensando. E aí eu contava de 1 a 10. Eu passava, tipo, sei lá, 15 minutos contando de 1 a 10. Chegava no 10 e voltava pra 1. Aí você começa a ver que, tipo, você direto perde a conta. Você não sabe se você tá no 5 ou no 6. E aí você vai acompanhando a respiração de um ritmo lento. Quando você vê, mano, você tá viajando. Aí você fala, caralho, tô viajando. Aí você volta. Aí você começa do 1. 1, 2, até o 10. Aí no que você se perde, você volta. Até que você chega num ponto, pelo menos o meu processo foi assim. Até que você chega num ponto, que foi o ponto que eu cheguei no LoL. Que era, eu conseguia pensar com tanta clareza, porque eu não tinha mais nada passando pela minha mente, além do que eu queria que passasse, que as minhas decisões dentro do jogo eram muito óbvias, muito claras, pra mim. Que foi, tipo, 2015, 2016, 2017. Foram meus 3 melhores anos, coincidentemente. Então, tipo, pra mim, me ajudou muito nisso, entendeu? Eu aprendi a controlar minha mente, meditando. Sacou? Mas, tipo assim... É a minha experiência, tá ligado? Vocês podem acreditar no que vocês quiserem. Tipo, vai de vocês, tá ligado? Eu tive uma experiência muito boa com meditação. Every one of you want to get there. How do you want to do it?
I want you guys to trust each and every one of you. Like, I want you guys to trust each other, to play like you trust each other. So when you go there, you don't have to be so stressed, and mistakes happen, but you have to trust you have to trust yourself. You have to trust every one of your teammates. You know. So let's go. Yeah. Can you promise this for me? Yeah. That you can trust Yeah, each other. let's go. Let's AD, eu espero. Mano, a real é que, tipo assim, isso eu vou falar porque eu conheço muitas pessoas do cenário, né, de lives e tal. As pessoas evitam muito falar sobre esses assuntos porque, tipo, a reação do chat é sempre uma parada, tipo, meio imatura, de certa forma. De certa forma, meio infantil, Mas, tipo assim, tem algum viewer do Yoda aí no chat? Se você é viewer do Yoda há muito tempo, você vai entender o que eu tô falando. O Yoda, ele mudou muito. Hoje ele é outra pessoa, tá? Pessoa. E eu converso muito dessas coisas com ele quando a gente se encontra e tal, quando a gente sai pra fazer alguma coisa, que é raramente, né? Porque eu tenho minha rotina e ele tem a dele. Mas eu sinto que, tipo assim, são coisas que, pela nossa idade, eu tô com 28 anos, ele tá com 28 anos também, a gente começa a se preocupar com essas coisas, sabe? Tipo, desenvolvimento pessoal e etc, né? E outras coisas da vida também. Só que a maioria das pessoas evitam falar dessas coisas no meio porque simplesmente, sei lá, acho que o cenário é muito... Tem uma faixa etária muito jovem pra entender essas paradas, tá ligado? E aí muita gente não entende a mudança nas pessoas, sacou? Tipo, o Yoda mudou pra maioria das pessoas, tipo, do nada. Só que, mano, é só você olhar, tipo, olha a expressão do Yoda hoje, a expressão do Yoda antes. Tipo, ele tá muito mais feliz, ele tá muito mais... Parece até que ele tá mais saudável, tá ligado? Você olha pra ele, parece que ele te passa uma vibe mais saudável, tá ligado? E ele mudou poucas coisas no quesito do... né? Ele só focou mais em algumas coisas que ele acha pertinente pra vida dele, pro Felipe, né? Ao invés do Yoda. Enfim, eu só queria falar isso pra vocês refletirem enquanto eu tava falando, né? Muita gente tava aí no chat falando, tipo, mano, que papo de maconheiro do caralho. Tipo assim, piada. Tudo bem, cada um. Mas é isso. fucking go. Let's go. It's 3 times, okay? Left hand. in 3 times. Eu quero dinheiro! Eu quero dinheiro! Mais alto quero! 1, 2, 3, you can start! Let's go! Mas, tipo assim, isso aqui é de boa, tá ligado? Uma roda de nerd gritando au, au, au. Isso é de boa. Na linha de frente, só que tem que tomar cuidado com o Grefter. Se o Grefter entrar nessa fight, olha a puxada, puxou a FNB, não é o melhor alvo. Por isso o time da Cade pelo amor de Deus, para de ficar blitzando. Agora o Ash faz a entrada, deu muito duro na backline, o Brace vem fechando, vem chegando. Loki ultou lá atrás, o Ash vai ser derretido, a primeira a morrer. Grefter joga todo mundo pro alto e o FNB garante a eliminação. A Red domina a luta. Conseguiu pescar alguma coisa, foi 30% da vida do Gil. A equipe da Red se posiciona e vai derrubar. A torre T2 aqui na parte central. Meu Deus. Vale a pena lembrar, eles têm as vaciladas, então eles vão empurrando até a base se demole. Que posicionamento. As pipocas vão pulando, o time da Cade vai tentar imprensar a galera da Red, meu ultimate! Lá atrás pra pegar o Brunch, o problema é que o Desames ficou isolado, vai ser expurgado de Summer Swift. Brunch quer ser abate, garantiu a eliminação. Do outro lado, o FNB é quem vai sofrendo e também é abatido. O time da Cade se separa, agora o Greve! Detonou o time da Kennedy! Greve dá um ace pra galera da Red!
Fred, que vem agora, meu. That didn't really, yeah, it was not easy to feel like it didn't really felt good because we didn't play well, we didn't just play, we were like a bit scared, like it really felt bad. I think this loss against Red, it's really, it changed me a bit, my mindset, like it made me question stuff basically, and I think that's very good for my future growth and everything. And like, without entering too much into details, like, yeah, it made me realize that really like, it's okay to int, and like, as an athlete, I have to like take risks sometime, and like, I have to fucking, yeah, play the game, take risk, because if I never take any risk, like, I will never improve as a player, and like, I will always remain the same, and that's gonna be very boring, and that's not how we're gonna win the championship. Legal. Tem que tomar risco mesmo, teu cu. Tá certo. Tá errado não. Tem que tomar risco. Like, okay, there's 50 fights. I'm telling you, this game, we're just playing to not lose. Yeah, maybe. The whole game. I cannot feel the same, but... The whole game, bro. We're so scared to do anything. I don't care if we play bad, but I care if we're just sitting there drooling. You know, like... Yes. Come on. We talk about this in the office, I think. Even the last fight, you know when they like got behind the turret? Yeah. We just go, bro. When they're hitting the it's so but disgusting. But I think one gate shouldn't be nocturne flying. Yeah, but it doesn't matter if it is. We just go into Millie or whoever, and we just ult 3 of them, and then we start the fight. You mean like... Bro. In the variant? Bro, yeah, I mean, there's 50 fights we can take. 50. But I agree, bro, but like... Like, look, okay. Look here. Okay. Just watch this. But for me, this, why do you fucking... Okay, we can even step here, right? Yes. If we want. But look, just watch. Look, ready? For How me, are they not all dead? How are they not all dead? Just go. No, okay, how do you go? They will die at the inhib, bro. Not now. No, we just go now. But how go? Let me see. Press You're R. not trying to ult? Yes. No. I think what's more important than gameplay, because we talked about these concepts a million times in scrims, is how we feel about the game and what our perspective is. I think it's important that everyone gets their perspective out, right? Do you guys agree with me or no? Because everyone might have a different idea on what happened, and I really want to make sure that we're aligned, okay? Because at this stage in my career, I'm pretty deep in working with people. I think I have a pretty good idea, and I want to make sure that you guys are aligned with me on that regard. So, Pô, legal, mano. let's start with Giggs. How did you feel about the game? Your perspective. I got C, bro. Just be honest. What do you think happened? First, I think like the blitz pick was so bad, and I didn't like it. Second, the dive bot, like, it's like, what the fuck is happening? What the fuck are you doing? And third, our macro was like inexistent. We were just reacting on what they are doing. We didn't try like any aggressive plays, any sort of ideas, like any like sort of blitzcrank, nocturne, roaming to like side lanes to get pressure. I tried to call like a play on bots, and no one like answered me, no one like talked to me. I don't know, for me it just felt like you guys didn't want to play the game. Caralho. Cool. Caralho. Caralho. Be honest. Yeah, I mean, I think we were scared to fucking make a play and take risk. Sabe qual foda, mano? Sabe qual foda? Tipo assim, quando eles falam essas coisas de tomar risco, quem tinha que tomar risco nessa comp é Jungle e Sup, tá? Era Nock, Orianna e Blitzcrank. A Orianna só joga com Nock. E o Blitz tem que hoocar. Like we're scared to like hold side play, scared to like we should be ready to fight one more, you know, to like. I think what you were saying about playing side, I don't disagree about that. I want to make that really clear. And I agree with you. I want to make that clear. So maybe the way that I communicated was not the best. But yeah, I agree with you. How about you, Pedro? I think all the fights were terrible, and we didn't know how to fight, and
We had a disagreement on how to fight inside the game too. And not even in this game, but in scrims too. And I think we should play more aggressive on sides with my youth. Ah, mas isso... Tipo assim, eu não gosto desse tipo de discussão, mano. Sabe por quê? Porque é tipo... todo mundo falando genericamente. Tipo assim, temos que ser mais agressivos, temos que jogar mais side, temos que nos arriscar mais, temos que não sei o quê. Aí vai acabar, beleza, todo mundo absorveu. Só que, viado, não é assim. Quem tinha que ser agressivo nesse jogo? Era o Gigo da Engage? Não, era a porra do Nocturne e a porra do Blitzcrank. Então, tipo, a gente não sabia como fightar. A gente ou você não sabia como fightar. Entendeu? Porque, tipo, você dar responsabilidade às pessoas força com que elas evoluam também. Entendeu? I think everyone was a little off, a little scared to do things. I agree with Gigs. We're just responding. We're just responding to them. Like everything we do on the map, we're on the barrel, on the towers. We don't fully commit, never. And the game just passed and we just lose. So I think we should like talk more, be more open. Like when Gigs was asking for plays, no one was even answering him. It was not like if people were saying like, no, don't do this, let's do other things. You guys are not even answering him. So I don't think that this is acceptable. Like you need to at least give him ideas, you know? Or acknowledge. Yeah. What do you think, Span? I think just self-sabotage really hard. I think the Blitzcrank people actually okay. Maybe a little bit better, but I think it's okay. But I think we made the early game really fucked. Yeah, we fucked up early game really hard. And I think in mid game we were decent. Like we were really not taking initiatives. And it's like it's happened a million times because we play in Delusion a lot. Where like they will have mid prior, but we have two who's strong inside, and we play for side. And we've like done this, like we play for side, we hover me when we need, and we just play hard. Like this fucking Greta guy was, like, especially after the TP top, he was like 50 CS behind. No flash, no TP. And it's silent the fucking monster, and we don't abuse it. I think this is like the main thing for me. Even though I'm really disappointed with how we played Fires, I think the game just becomes so easy if we play like we know we can do. I think we didn't play well on our concepts we tried this week. It's about river, about control, about level 1. Maybe we could do something because I'm Blitzcrank, but I don't know. We didn't talk a lot. Let's just stay reward bot in this. I think on the river, we don't know how to fight. We don't know if we want to engage or don't want to engage. We don't know how to play sides. Maybe we are just afraid to lose, or I don't know. Maybe. What do you think about it? Talk more. I think it's a combination of like what everybody said out there. Yeah, I mean I agree. But I think you actually Ay, came in mano. halfway through the conversation, or you didn't hear everything. I agree that we should play through side. I agree, and we'll go over the game and whatnot. I think even if we make the wrong decision, we try to look for the fight and be proactive. Now this is a topic that a lot of coaching staff shy away from. But to be honest, guys, I'm fucking bad at lying, so I'll just tell you how it is. Okay? When we play versus Kaboom, or we play versus teams that we think are strong, our mentality shifts to a defensive mindset. Obrigado, You know what humans senhor. do when they're scared? Puta que pariu. When they're put into flight or fight. Flight or fight. Finalmente, mano. Do you know what they do? They run away. They either run away or they move in packs. This is basic psychology. And they play defensive. When you look at the way that we play today,
the first thing we did was we moved in packs. And we Isso, moved this cara. 5 for 50. Puta que pariu, cara. Meu Deus do céu, finalmente, mano. I've been in this situation a lot, and let me tell you this. I think everyone has their own motivations. Everyone ticks differently. And sometimes maybe my approach doesn't work the best, for example, for you, Ludwig, or for you, Tukul, or for you, Giga. For example, Giga wants me to be way harder on you guys. Right? Tukul wants me to just relax a bit. It's all fair. That's why my job is hard. Right? But there is one thing that won't change, guys. One thing. Okay? There's one trophy. There's one trophy, and there's 10 teams that won. That won't change. Right? And none of us here enjoy losing or have fun losing. And none of us here enjoy getting outplayed. That's a fact too. Does that make sense? So, when we practice or when we play, the reason we're so results oriented psychologically, at least from an outside perspective, is because we hate losing so much. You can't have fun when you're just getting stomped and you're so far behind other people. That's why screaming less is more important when you're losing. I think it actually started with practice, guys. Did anyone actually feel like we had a great week of practice? Yeah, that's great. I think we had great moments, but we lacked the consistency. Yeah. I think individually, for example, Tukul, you did really great this week. I'll be honest with you. I think the way that you're playing side, but we were getting undisciplined. Our practice was not efficient, and I think you guys feel that. What we do before, our processes before we play on stage, impacts our mindset and how we play on stage. É We isso. need to remind ourselves of that. I think that's number Caralho, velho. Nossa, na moral, mano. Pelo amor de Deus, velho. one. And number two is, for me, it's a mindset thing. If we make the wrong play, but we go down fighting, if we're under pressure, but we go down fighting, it's fine. Cara, sabe uma parada? Que 99% dos jogadores grandes que já aposentaram vai falar pra vocês, 100% dos problemas de time são fora de jogo. 100%. Mentalidade, confiança, tudo. Tudo é fora de jogo. Você usar da sua derrota pra debater coisa dentro de jogo é válido pra caralho e é necessário. Mas se você tem 2 jogadores, 3 jogadores sem confiança que não conseguem exercer um papel, você não vai ganhar. A Nidali do Lecão, infelizmente, é exceção. Se você não tem um coach que consegue identificar essas coisas, porque, tipo assim, deixa eu dar um cenário pra vocês que acho que consegue descrever bem. Digamos que você tem um time que não tá conseguindo jogar side lane. Você joga um jogo no CBLOL, você não consegue jogar side lane. Só que você tem jogadores que jogam side lane bem. Você vai ficar ensinando pra eles jogar side, sendo que eles já sabem isso? Não, você tem que entender o porquê que eles não jogaram side bem. Ah, foi pique? Muito difícil ser pique. 99% das vezes é algo fora de jogo. É medo do outro time, é medo de um player, é falta de confiança. Tudo isso é relacionado a coisas fora de jogo. Fora de jogo. Afastei um pouco o mic. Por isso que eu tô, tipo, feliz de estar vendo tudo que o Sil tá falando. Then we can talk about. AD? Eu espero. Pode. Acabou? É isso aqui.
Acabou. Acabou não. Esperar 30 segundos e a gente dá play, tá? Acabou? That's stress management. But if we bleed slowly for 40 minutes, that's where I'm mad. You know, because that's a mindset thing. Does that make sense? Right? If at any point Quando você tinha problemas de confiança, como você resolvia? Cara, Uva, eu resolvi problema de confiança quando eu parei de acreditar no problema de confiança. E isso pode não fazer muito sentido o que eu vou falar agora, mas é a minha... Foi como eu comecei a enxergar falta de confiança. Tipo assim, eu falei isso no podcast, né, de 8 horas lá que eu fiz com o Chaep, que pra mim falta de confiança não existe. Não existe. Simplesmente não existe falta de confiança. Você tem confiança na falta. É isso. Tipo, a confiança é algo que não sai de você. Só que você escolhe botar ela naquilo. E se você escolhe colocar ela naquilo, é só você tirar. Tipo assim, vou dar um exemplo. Eu não tenho confiança no meu Lee Sin. Pronto. Eu só vou conseguir desenvolver o meu Lee Sin no momento em que eu entender que eu não tô confiante porque eu acho que eu não clico bem. Eu não acho que eu não jogo bem com o boneco. É muito skill shot pra mim. Então, eu tenho que treinar skill shot. Se eu treinar skill shot e ficar mais confiante com o skill shot, meu problema é que o Lee Sin vai parar. Meu problema não é o Lee Sin. Meu problema é o que gerou isso. Entendeu? Ou não fez sentido pra vocês? Fez? Entendi seu ponto? É isso. in this game, after we scale and we give them soul or whatever, we said, okay, let's step on midway and just fucking go. And then we lost the fight, like nice and clean, then I'm fine. But we were pushed to the very, very brink, guys. To the point where we had to fight, where they were hitting our in-hit, and then we were like, let's go. When we had no choice. When we felt like we had no choice. And that's a fact. So I'll tell you guys right now, we choked. We choked. That's a fact. And I've been through this situation so many fucking times. I've been in the LEC finals. I've been at Worlds. I've won a title. You guys have won LFL, but I think it's a bit different of an environment because it was not on stage, right? With a lot of people in LFL. And I've been through this situation so many fucking times. I've been in the LEC finals. I've been at Worlds. I've won a title. You guys have won LFL, but I think it's a bit different of an environment because it was not on stage, right? With a lot of people and a lot of pressure. And let me give you another example. In the Kaboom game, or when we go 1-0, after we had a good week, we don't want to ruin it. So let me tell you what we need to do. Well, one, obviously, I think it's really important that we continue to develop and build on our processes with Z, with our breathing, with our psychologist, talk to them, figure out how to deal with this pressure better. Because even if we play to enjoy ourselves, we still need to understand that on stage we need to play. Right? And two, for tomorrow, I think we have an easier opponent, very, very high scrimmage rate, etc. If we ever feel like the game is out of our control or I feel stressed, I need somebody to step it up. Any one of you, one of the five, to say, guys, I feel like we're just not being proactive here. Let's step it up. Let's step it up. This is not me telling you guys you're chokers. This is an opportunity for us to prove ourselves in the next weeks. Does that make sense? That's why I was upset. That's what I meant. I'm not micromanaging and saying you can not turn all tier. That's not what I'm trying to say. What I was trying to say was, we just bled for 50 fucking minutes. You know, that's an unacceptable way to lose the game, right? Does that make sense, guys? We need to acknowledge that this is a problem. We need to acknowledge that our training was bad, that our attitude was bad, right? Maybe not as bad as other teams. Doesn't matter.
This is our team. We need to acknowledge that on stage, we choked. There's Kaboom, we saw Malram. I think we're way fucking better than them that week that we lost to them, by the way. And we're like, fuck. We lost our early game. That's actually what happened, Smiley. Imagine this game, we started off 5-0. This guy speaks out of his mind, tells everyone to play around him. We're constantly talking for 30 minutes straight and we end the game in 25 minutes, no? That's a fact. But something goes wrong in the early game and what happens, guys? We're thinking, oh shit, I don't want to lose, I don't want to lose, I don't want to lose. So I really Aumenta o salário dele, aumenta o really want to salário dele. summarize today as, guys, we're playing to not win. Sorry, we're playing to not lose, not to win. So I remind you, let's really fucking reflect on this week and give it 200%, right? Memes aside, I'm just being honest with you. You know what, I'll tell you a story. When I was in Rogue, and this shit happened, fucking GM and stuff would be so scared, bro, because they care about winning, right? They'd be like, hush, hush, don't say choke, don't say choke, don't say choke. We're professionals. You've won a French title 2 times. You played on LCS. You've won a French title 2 times. You played on the biggest stage. You played in CBLOL too. That's a fact. You've been to how many finals bronze? 5 times. You've won 2 CBLOL titles, Giga, right? 2? Is it 3? 2. And Decimus. Well, this is something you're just going to have to grow into, right? This is something you have to learn if you want to be a champion. So let's do better. That's my number one thing I want to say for today, okay? Anyone disagree with me on what I'm saying? Am I wrong? But are we reviewing the game? We should, no? I think so. So for me. You think so? And then I came and we lost another final. I went through the exact same thing. We had the exact same thing. And I saw this many times before. What's going on in our heads right now is blank, by the way. It's mid-wave, and it's like, oh fuck, I don't want to lose, That's what it is. And let's see what happens. Just fucking go, and then you flip it, and then after you flip it 2 or 3 times and you lose, then you start carrying it. That's what I told them, literally. Solution problems. Yeah, I don't care about this loss. I'm just mad that we're fucking drooling, bro. This is like, it makes me so mad, you know. I don't care, I tell you many times, I don't care if we play bad and if we make mistakes. But we cannot have this mindset. O jogo de hoje só serviu pra botar a gente na linha, sabe? É isso, mano. Repensar mais o jeito que a gente tá treinando, como é que a gente tá levando o treino, sabe? Esse cara é pica. Eu tenho certeza que a gente é um time melhor que a Liberty e que a gente vai ganhar deles. Acho que todo mundo tem a confiança para isso, sem sombra de dúvidas. Mas acho que a questão sobre o jogo de hoje também é mais que é algo que a gente sofre principalmente contra times mais fortes, assim, porque a gente não teve treinos contra times muito bons, então contra times mais fracos a gente tá sempre acostumado a ganhar e ser mais leve, sabe? Então acho que é uma questão de trabalhar mais a pressão de jogar contra gente que realmente sabe o que tá fazendo, sabe? Sem ser muito duro aqui. Mas é isso, acho que não muda pro jogo de amanhã. A gente tá indo? Yeah. Vamos chegar com frieira lá, velho. Vamos. Só isso. Vai ser. Valeu, brasileiro. Tu lavou hoje, Biel? Não, pô. Não é possível. Eu lavei era meia-noite. Eu tirei da máquina hoje. Meia-noite? Aí você ramelou. Então, era pra ter uma secadora a máquina, né? Não, mas por que tu tirou isso hoje? Eu lavei meia-noite. Mas é 1h pra lavar, não? Aí eu dormi. Pô, os filhos da puta ficaram acordando até... Aí eu dormi, mano. Avisado. Aí eu nem... Robert, filho da puta. Só vai com a camiseta molhada? Não, só fala que tu errou. Aí eu acordei aí, David, obrigado pelo Eu vou assim no CBLOL. Primeira... Chegar assim lá na rádio, tipo... Tá diferente o uniforme, pô. Não, tá maneiro. Tá da hora. Eu acordei, primeira coisa que eu fiz, falei, caralho, essa camiseta. Fui lá, já pendurei tudo. Só fala que tu E aí errou. os caras falam, tipo assim, que eu tô errado. Não, tá só ligado? fala que tu errou. Que hora que você acordou, não. Biel? Hã? Que hora que você acordou? Não, Tá, era 11h40? Era 11h40. Não, tu dormiu 12 horas? Quase isso, velho. Não, tu colocou Não, pra... ele foi dormir 2 da manhã. Ele falou que lavou meia-noite, agora ele foi dormir 2. O que tá acontecendo nessa história, Biel? Não, isso é uma também de final. What the fuck, bro?
Caralho, ó o teu cu, E aí, mano. Tairinho? Salve, salve. Como você acha que vai ser o jogo hoje? Torcendo aí E aí, Léo? pra aquele ducha, né? Obrigado pelos 23 meses, meu lindo. Tamo junto. Acho que vai ser de boa aí contra os homens. Meu pai assiste muito Behind the Stars, então um salve pro meu pai Geraldo. E um beijo pro Minerva também, que você quer fazer um react desse vídeo. Me elogiou no último jogo, no último vídeo. Tamo junto. Salve, rapaziada. Tá rolando agora um sorteio de uniforme da Kate e 2 blusas casuais. Vou xingar o Tairinho aqui agora pra ver se ele fala de mim no próximo Behind the Stars. Filho da puta. Pra tu concorrer, ó o Gigão aí. Pra tu concorrer, tu só precisa criar conta no site da Kate, que é esse aqui, e você já tá participando. Se você tá vendo em live, já aproveita, faz isso e fala pra geral do chat fazer. Tamo junto. Caralho. Os caras estão virando profissional do marketing, pô. Que porra é essa? Se você tá assistindo em live, caralho, que porra é essa? Não, a gente tanca o AD, né? A gente tá vendo o vídeo, a gente tanca o AD. You want a drink? Yes, I want it. Are we sponsored? We can't, right? Yeah. Call me. Call me. Oh, yes. Tu vai falar que o AD foi ruim? Não vai falar que o AD foi ruim. O AD foi bom. O Duque tá muito gangsta com o banana. Fucking gangsta. He was killing me. Look at me. Everybody gangster to pretty good today. Put the cap. Bro, it's like TK, bro. Fun. Fun. Sorry. Nice. Has this. Caralho. We always forget this. O que o Brasil fez com você, Duque? My fingers. Very scary. Nice. Up and down. Up and down. But don't forget the claw, okay? Yeah. It's harder than the game, this. Yeah. One up, one down. Go. We're gonna look at your finger, focusing in the tip, okay? And without moving our head, we'll only move our eyes, okay? Side to side. And keep focusing, okay? Parece 3 deles. Don't blur the vision. That's it, English word. Okay, but what if he Yeah. doesn't- Okay. Yeah. What if he that's it. doesn't know the English word and we Then don't it's doomed. understand? You have to figure it out. You understand, you understand. You can describe it, you know? Okay. Okay? Put One, put two, your hands on the back, bro. No point. 1, 2, 3, go! Oh, wait. He won't run over this thing. No, but you Mamadeira, can mamadeira, mamadeira. But I have to find it or he can help me find it. Okay. He can Clover, help. Clover, You can help. Clover. Folha. Folha. Okay. Trevo. Trevo. Nice. Okay, no, fuck. Trevo. Again? Zebra. Ah, Coração. Campfire. Mano, até agora eu não entendi qual que é desse jogo, mano. Vela. Bird. Vela. What is Vela? Okay. Tesoura. Venezuela. Tesoura. Mão. Song, the song. Teia. Teia. Ah, I don't see, bro. Look, what is it? cadeado. Dragon. Black. Go. Finish. Chega! Homem. Explica o jogo. Igloo, é isso. Same. Okay, bro.
Ele é coward? Vela. Cowboy. Tesoura. Nice. Explica pra nós o que é o doble, que todo mundo está, todo mundo pergunta pra que serve isso. Primeiro, eu não sou patrocinado, tá? Então é uma coisa que eu uso como instrumento mesmo. Doble é um jogo bem simples, digamos assim. É uma figura que tem sete figurinhas, 7 desenhos mais ou menos, mas todas as cartas têm uma figura que é igual. Nessa daqui, por exemplo, é o óculos escuro, vocês estão vendo? O meu objetivo com eles aqui é de fazer uma ativação cognitiva forte, em que eles têm que usar da percepção, da visão, para encontrar o que é igual e aí desenvolver uma atitude, uma velocidade de reação motora para conseguir jogar antes dos outros. E aí já cria uma competição que também aguça um pouquinho esse engajamento entre eles. Então é uma forma de ativação cognitiva em que eles têm um bom engajamento aí. Legal. Fechou? Legal. To us train trust in each other, no? Sure. So in the pit, in the rift, we need our teammates to play. We can't play alone. Okay? So when you talk, when we try to understand what are... Cadê? Eu espero. Eu dou like. Aviso quando acabar. Foi? Our teammate is talking to us. Que falas. That's where we play as a team, okay? So let's play today, trusting one another. That's the game for us to come back from yesterday's loss, and I trust 100% in you, okay? To do this today. Let's go. Yesterday we played like fucking pussies, and it made me so angry to watch us play like pussies because that's not us. So today I just want us to play a game. And I want us to leave the stage satisfied, but fucking angry about yesterday, okay? Yeah. And I want us to bring, no matter what happens today, I want us to bring that energy into practice next week. And I don't want to be a bottom-feeding team. Like, I want to bring that energy into Pain and Loud, and I want to show that we can beat this team. Like, we're not a middle-of-the-pack team, we're a top team. Yeah. And I want us to be that in this split, okay? Yes. And I want us to show us. So today, like, this is the first step. Left hand. Left hand. Left hand. Okay. Three times. Let's fucking kill it today, boys. Eu quero Figueiros! Eu quero Figueiros! Quem sabe do Guerreiro? 1, 2, 3, viu quem sabe? Vamos! That's good. I did it perfect. Eu quero dinheiro! Conseguiu a vaga solo, conseguiu abrir espaço, por isso que também tá tão forte assim. Acabou de fazer um triple kill, amigo. E o cavalo puxou o Minion. Olha o Smile. Ele quer o abate, garante a eliminação. É o momento da Cade pra poder passar o carreto em cima da Liberty. Que lutou, mas agora, meu amigo, complicou demais. Era só o que a Cade precisava pra poder terminar o amasso, terminar o espanco e finalizar o jogo. Caiu todo mundo. 5 jogadores da Liberty no chão. É ace pra equipe da VKS. E agora... 9K or 0 to 10. How do you relate the start of season to VKS? And why? I think it's been a solid 7. I think 6.5 to 7. I think we had a very good preseason. 2 weeks of really intense practice, everyone putting in 14-15 hours a day. But recently, we've had some disciplinary as well as maturity issues in the team. So I don't think our training this week was particularly great. And so I can't give a perfect 10. And also, this is just for training or in general?
Ai, mano, sério mesmo, mano. Vocês do chat, vocês têm uns comentários, mano. Mas uns comentários tão, tipo, único, tá ligado? É umas paradas tão únicas que vocês falam, que eu fico até de cara, mano. Sério. In general, right? Mano, quem é esse esquisito de óculos? Eu tô de óculos, o Sil tá de óculos, o Lifeiner tá de óculos, porra. Tu tá falando de quem? I think yesterday, I always say this to my players. I don't mind if you go 0-10 in the game. I don't mind if you play bad. I will make sure you have an opportunity and time to prove yourselves throughout the year. I don't change players often, nor do I change players ever in my career, unless forced. But yesterday what we showed was we played to not lose. And that's a significant mindset issue for me. We must play to win. We must play to win. And we just did nothing for 30 minutes. So yesterday was not particularly a great showing for us, and I think we have a lot of ways to improve. So we're hopefully going to show that in the next weeks. Yesterday you say you weren't happy with the result, and today what you can talk about the game? You are happy with the game today? I think the game today was a lot better. We had a significant mindset shift. I think we've realized the urgency of the situation, our issues in terms of our approach and how our mindset should be in these games. So I was a lot more happy with the aggression, although I do still think we had a lot of issues that we went over in. Caralho, mano, parece que o Lifeiner, sei lá, mano, ele parece que ele tá em Marte, mano. E ele tá triste de estar em Marte, tá ligado? Não parece? Tipo assim, tem 1 minuto que a gente tá assistindo essa parte e ele tá nessa posição, com esse olhar. In practice that were reoccurring on stage as well. For example, the way that we control objectives, which push to control, which push to turn, and a team fight, counting cooldowns. So definitely not a perfect game. Better than yesterday. I think it's Podia estar upando no Tibia. just a matter of taking small steps and going from there. I think the reason we pick Azir so much is because it just works and it's open, so obviously we're gonna get it, you know. But yeah, I have plenty of other picks to get to play, and the thing is also we played blue side a lot of the game, and when we are blue side, you just pick the OP champion, and you like it's on red side that you pick counter picks, and it's on red side that you pick like lots more variety of champ. So yeah, if we play red side, if champs are banned, we're gonna get to play other champion mid, and yes, I'm very hyped to show other champions because yeah, I have still a lot to show to Brazil and. Ô, não zoa o Tuco no chat não, mano. Pode tirar o timeout do cara aí, Vini, eu acho que ele não sabe. O Tuco, ele tem a doença do osso de vidro, tá? Pro cara aí que falou da escoliose dele nervosa aí no chat, ele tem a doença do osso de vidro. Então, infelizmente, ele tem diversos problemas físicos. Não é doença, é condição? Isso. And yeah. Eu aprendi a ensinar também com o Sil. Eu acho que o Sil é um cara que está agregando muito, muito, muito mesmo para mim. E eu acho que eu tô cada vez mais perto do jogador profissional ideal que eu quero. Chama osteogênese imperfecta. É uma afetação no colágeno tipo 1, principal proteína no osso. É uma patologia genética. Ih, deletei a mensagem do mano sem querer. Foi mal. Quero ser, sabe? Então, esperem 200% de mim. Eu tô dando tudo por esse time. Eu tenho muita confiança na gente. E acho que a gente realmente consegue apontar nesses playoffs aí desse split. Of the fans, thank you for all of the memes and the funny interaction we have on Twitter. We are in a good spot in CBLOLs right now, and we need to confirm in the next week. But just keep supporting us, and yeah, I think future is bright. So
Like we can accomplish so many things, and I hope you are very hyped because I am hyped and all of the team is hyped. So just follow us on the journey and Quero falar para vocês, torcedores, que apesar da derrota da Red, não é um incêndio, sabe? Acho que é normal, mesmo em times campeões, em times muito bons, ter uma derrota assim que, cara, todo mundo joga muito, muito apático. Acho que a gente até lidou de uma forma razoável assim com a situação. Acho que o Sion é um cara muito experiente, ele sabe ter o tato de lidar com as pessoas na hora, com a frustração e tudo mais. Então, acho que não é nada para se preocupar muito, assim. Acho que eu tenho total certeza que todo mundo vai, cara, botar a cabeça no lugar e vir mais preparado para as próximas semanas de treino, para os próximos jogos e tudo mais, sabe? Mano. Então, confiem na gente. Galera, muito obrigado por ter chegado até aqui do vídeo. Eu sei que não é um vídeo curtinho. Então, muito obrigado mesmo para quem acompanha, para quem torce. A gente vai continuar trazendo esses conteúdos incríveis que a gente sabe que vocês gostam. E é isso, deixa o like, se inscreve aí. A gente vai estar sempre dando o nosso melhor por vocês. Obrigado. Valeu, Guigão. Pô, o Gui